Salve, boa noite. Vamos para mais uma gravação de uma aula assíncrona. Agora é a primeira aula do segundo roteiro de cálculo 1. A gente vai ver um pouco de continuidade hoje. Então eu vou tocar a abertura e depois a gente vai para a aula direto já. Então vamos para a abertura. É isso aí, estamos direto. Back on track. Então a gente começa o segundo roteiro de estudos hoje. Então bora lá. Roteiro de estudo 2, a gente vai trabalhar com o conceito de continuidade, né? Então, primeira sessão é as funções contínuas. Então, a gente vai dar uma ideia do que vem a ser uma função contínua, né? Por que desse nome, o que é isso aí, né? Bom, de uma maneira bem informal, mas muito intuitiva, que através vem do nome mesmo, né? Funções contínuas são aquelas que o gráfico ele pode ser feito com um movimento único, sem levantar o lápis, a caneta do papel, né? Alguma coisa assim, se eu fosse fazer uma animação do gráfico, né, de uma função contínua, digamos que é uma função de um ponto A até o ponto B, né? Aqui é o f de A, né, e aqui digamos que é o f de B. Então aqui tem um ponto AF de A e aqui tem um ponto BF de B. Então uma função, intuitivamente, né, ela é uma função contínua, né? Se na hora que eu for fazer a animação do gráfico dela, né, eu tenho que ir sem tirar o meu lápis ou a minha caneta do papel e desse ponto AF de A até o ponto B. Então eu não posso fazer, por exemplo, eu venho aqui, paro, depois continuo de outro pedaço. Bom, aí já ela não vai receber o nome de contínua, né? Ou então eu venho aqui, venho retinho, né? Aí eu vou embora. E não paro nunca, né? Também não vou chegar aqui, né? Então ela não pode ter esses comportamentos malucos que tem aqui, tá? Então a animação do gráfico dela é uma animação que tem que ir, né, de um ponto a outro diretamente, sem eu tirar o lápis. Eu não posso tirar o lápis, né? Não posso fazer nenhuma traquinagem do tipo, tá? Então vamos lá. Então tá aqui, é a definição informal, tá? Então se você olha para um gráfico de uma função contínua, ele tem que ter esse comportamento. Mas vamos, né? Essa definição é bem tosca, a gente precisa dar uma refinada nela, né? Mas a gente já vai, só com essa definição primitiva, vamos dizer assim, a gente já vai dizer várias famílias de funções que têm esse comportamento de ser contínua, né? Vem aqui a observação 1. Né? Em virtude dos gráficos, né, as seguintes funções familiares, né, são contínuas, são famílias de funções, são grupos, né, em todos os pontos do seu domínio. Por exemplo, um polinômio, né, se você põe faz o gráfico dele num aplicativo, você vai ver que ele tem aquele comportamento que eu falei. A animação, o gráfico dele não pode ser descrito com esse comportamento, tá? Sem tirar a caneta do papel. Funções de raízes. As raízes também são contínuas em todos os números não negativos, tá? Se for raiz ímpar, até nos negativos também, né? Seno e cosseno também. Tudo de acordo com o gráfico. Só de olhar para o gráfico a gente dá para ver que são funções contínuas. As funções exponenciais também são contínuas em toda a reta. Também são funções que o gráfico não apresenta nenhum defeito de continuidade. E as funções logarítmicas também, contínuas em todos os números não negativos, tá? Que é o domínio dela, né? E aí vamos analisar que tipo de situação pode comprometer a continuidade, né? A primeira situação que a gente vai ver que pode comprometer a continuidade é essa aqui. Se em algum momento eu tirar a minha caneta do papel, isso significa que esse é um ponto de descontinuidade da função. Tá? Ali eu parei de dar um comportamento de continuidade, né? A animação ela para. Eu tenho que tirar a caneta do papel e voltar, né? Assim, isso não é literal, entendeu? É intuitivo, porque de repente pego a função seno, né? Aí eu venho, aí tiro a caneta do papel, tirei.
Aí eu volto bem onde eu parei e continuo. Né? E se a emenda for muito bem feita, não dá para perceber que eu tirei do papel e voltei. Então isso não compromete a continuidade. Tá? Então assim, tirar do papel não significa que ela deixa de ser contínua. Tá? Então é por isso que tem que ter cuidado. É por isso que essa informalidade tem que ser resolvida. Né? Dito isso, então, a gente vai destacar 3 situações que obrigam a gente a tirar a caneta do papel para esboçar o gráfico. Tá? Né? Quais as situações? Então, são 3 situações clássicas geométricas. Né? O gráfico apresenta um salto no ponto x0, ou seja, o que vem a ser um salto no ponto x0? Então, o gráfico vem aqui, aí parou e continua aqui em cima. Isso é o que a gente chama de salto. Ele deu um salto. Pode ser para cima, pode ser para baixo também. Ou então eu vou vindo com o gráfico aqui, né? Mas nesse ponto eu não quero que tenha nenhum valor. Depois eu continuo. Veja bem, eu parei, fiz um buraco no gráfico e continuei. Isso é o buraco. Então, salto está aqui, buraco. Né? E tem também a quebra. Né? A quebra seria isso, eu venho, paro. Depois de um tempo eu continuo. Isso é uma quebra. Tá? Tem o salto é eu venho, aí daqui eu faço um salto. Né? Daqui eu faço um... Aqui quanticamente daqui vai para cá. Pum, faço um salto quântico. Daqui vai para cá. Então aqui um tem que ser aberto e o outro fechado. Tá? Então são 3 tipos de situação onde a continuidade acaba. Né? Num salto, num buraco ou numa quebra. Né? Então vamos lá. Dessas situações 1, 2 e 3, né, salto, buraco e quebra, né, vai corresponder graficamente ao que a gente viu nos casos 1, 2 e 3, estudado na sessão anterior, que foi o seguinte, ó, casos de funções, ó, funções que apresentam um comportamento isolado e específico num ponto. Aquelas funções que a gente define por chave. Né? Tipo assim, ela é uma expressão, tipo, como é que eu vou dizer? Ela é uma reta até certo ponto, né? Depois ela é um outro comportamento, tá? E depois ela tem um outro comportamento aqui, tá? Que apresenta salto, tá? Porque eu podia fazer expressões colarem certinho, né? Então funções que apresentam um comportamento isolado e específico num ponto x0. Ah, não, perdão, o salto, falei bobagem. Falei bobagem. Volta tudo, volta tudo, volta tudo, volta tudo. Volta tudo. O que eu falei que é salto é isso aqui, ó. A função vem, aí eu faço um buraco, aí ela continua, e aí eu falo que nesse ponto ela vale isso. Tá? Esse que é o salto. Ele vem, buraco, só e aqui assim. E isso que está falando aqui, ó. Ainda bem que está esse caso 1. Funções que apresentam comportamento isolado e específicos no ponto x0. Aquela função que ela é uma expressão g de x, se o x é diferente de x0, e ela é, sei lá, um valor p se x é igual a x0. Isso que é o salto. Desculpa, gente, eu falei errado. Tá? Esse que é o salto. O buraco é quando você realmente tem aqui essa expressão, e aí tem um buraco e ele não é preenchido. Então o buraco é quando o ponto x0 não pertence ao domínio da função. Quer dizer, no ponto x0 não acontece nada. A função não está definida. Então aqui esse é o salto. É isso. Eu achei que a quebra fosse um negócio assim. Aí depois, né, fosse um buraco no domínio. Mas não é não. E o terceiro caso são funções com limites laterais diferentes do ponto x0, que é o caso da quebra. Né? A quebra você vem com comportamento e pum, aí, que é o que eu chamei de salto originalmente, mas essa aqui é a quebra. E aí tem aqui essa quebra. O gráfico vem, ele quebra para um outro pedaço. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Né? Então a gente já está começando a tornar a situação analítica. Quer dizer, funções que apresentam um comportamento isolado específico no ponto x0. É esse aqui. É o salto. Tá? O buraco é quando você vem e esse ponto não está no domínio. É o buraco. Está aqui. E aí tem o caso 3, que é o salto. Perdão,
que é a quebra. O salto, o buraco, quebra. A quebra é quando vem o comportamento do gráfico vem por aqui, aí ele para e salta e continua lá em cima. Tá? E o que acontece com uma função com esse tipo de comportamento? Bom, esse aqui, o ponto está fora do domínio. Esse aqui, a função tem um comportamento, exceto no ponto x0. E esse último, né, tem limites laterais diferentes. Quer dizer, quando eu venho fazer o limite lateral aqui, em x0, o que vai acontecer? Quando eu venho pela direita, vai dar esse valor L1, e quando eu venho pela esquerda, vai dar esse valor L2. Então aqui, ó, o salto, né, é quando ela vem, tem um buraco, e aí o ponto x0 tem um outro comportamento, é esse aqui. O caso 2, o buraco é quando ela vem, e aí o ponto, de repente, fica um buraco no gráfico, desaparece, tá? E ele nem está no domínio, nem sei quanto que a função vale nele. Então esse é o caso 2. E o caso 3 é quando você tem essa quebra, e essa quebra pode ser descrita quando você tem o limites laterais dando diferente. Então está aqui a situação, a gente está aqui, ó, numa situação gráfica, salto, buraco e quebra. Tá? Então a gente está numa situação gráfica, está começando a passar para uma situação analítica, sem precisar do gráfico. Tá? Então, funções que apresentam comportamento isolado, elas tendem a ter uma descontinuidade do tipo salto. Quando o ponto não pertence ao domínio, ele tende a ter uma descontinuidade do tipo buraco. Né? E quando a função dá um salto no gráfico, isso significa que os limites laterais são diferentes naquele ponto x0. Tá? Então, vamos dar mais uma olhada aqui em como sair da situação gráfica e tentar fazer uma abordagem que a gente use para decidir se uma função é contínua ou não num ponto, né? Decidir alguma situação que a gente não precise, né, olhar para o gráfico dela. Né? Tá aqui, ó. Recordemos que esses são os casos em que não se pode calcular o limite por substituição direta. Tá? Aqui, ó, quando a função tem um comportamento isolado e específico no ponto x0, eu não posso substituir diretamente. Quando o ponto não está no domínio, eu não posso substituir diretamente, eu tenho que analisar o comportamento dela nas proximidades do ponto. E quando ela tem limites laterais diferentes, então eu também não posso calcular o limite, até porque ele nem existe. Né? Em outras palavras, né, o que a gente vai ter? Né? As descontinuidades da função, né, o que elas vão trazer para a gente? Aqui. Em outras palavras, uma função é descontínua no ponto x0, né, quando esse fato acontecer. Quando o limite de f de x, quando x for para x0, não for o f de x0. Tá ok? Quando isso acontece, isso quer dizer que f é descontínua em x0. Acontece algum problema, né, com o gráfico da função no ponto x0. Veja bem, quais são os tipos de problema que a gente destacou? Deixa eu só salvar aqui rapidinho. A gente destacou um problema do tipo salto. Né? O que acontece no salto? Né? O salto é esse comportamento aqui. Ó. Vem, o valor de x em x0 é diferente. Tá? Digamos que aqui, vou fazer aqui, ó. Aqui é o x0. O valor da função é diferente em x0 e ela continua aqui livre, leve e solta. Né? Mas tem essa diferença. O que acontece aqui? Repara. Aqui acontece o seguinte. Existe o f de x0, que é isso aqui. Tá? F de x0. Tá? Ela tem limite também quando x vai para x0. Qual é o limite quando x vai para x0? O limite é esse aqui. Ó. Esse limite L aqui. Ó. Tá? Na situação do salto, então, existe o f de x0, existe esse limite aqui, só que o que acontece?
o limite é diferente do f de x0. Então isso é no salto, tá? Então vamos mudar aqui a abordagem. Qual é o outro comportamento que a gente tem de descontinuidade que a gente viu? É o buraco. Bom, a diferença do buraco para o salto é que esse cara aqui está fora do domínio. Eu não tenho o f de x0. Tá? Então não existe o f de x0. Então se não existe o f de x0, eu nunca vou ter o limite sendo igual ao f de x0. Esse cara nem existe. Então esse limite nunca vai ser igual. Então sempre esse limite, qualquer que seja ele, vai ser diferente do f de 0. Até porque o f de 0 nem existe. Tá? E a última situação é a situação da quebra. Né? Então vou apagar aqui e fazer uma situação de quebra. Aqui, ó. Uma situação de quebra é uma situação assim. O gráfico vem, para aqui e continua de repente, vou dizer aqui embaixo. Isso é uma quebra, aqui no ponto x0. Né? O que está acontecendo aqui? Nesse caso, né, aqui está o f de x0. Aqui é o f de x0. Né? E aí o que eu tenho aqui? O f de x0 até existe, então esse cara existe. Mas qual é o limite desse cara quando x vai para x0? Bom, esse limite não vai existir, porque à direita vai dar esse valor L, tá? E à esquerda vai dar esse valor L2, que é exatamente aqui no caso desse exemplo, o f de x0. Então, nesse caso também está acontecendo isso. Tá? Então, quando o limite de f de x, quando x vai para x0, é diferente do f de x0, isso aqui acarreta uma descontinuidade em x0. Deixa eu ver se pegou isso aqui. Aí faltou o D ali. Então, tá. E aí, o que a gente vai fazer então? Bom, se as descontinuidades são produzidas por essa relação aqui, a gente vai dizer que uma função é contínua quando o oposto disso ocorre. Tá? Então, ela é descontínua em x0 se tem uma das três situações ali em cima acontece. Né? É o salto, buraco e quebra. Todas essas percepções de salto, buraco e quebra são identificadas por essa relação com o limite. Tá? Isso identifica essas situações, as três situações. Né? Então a gente vai definir que uma função é contínua num ponto x0 quando você tem essa igualdade. Tá? Então vamos lá, essa é a definição de continuidade. Aqui, ó. A gente vai dizer que f é contínua no ponto x0, quer dizer, nesse ponto x0 ela não quebra, não salta, tá? E não tem buraco. Se o limite de f de x quando x vai para x0 é f de x0. Então agora eu não preciso mais, eu não dependo tanto do gráfico da função, eu dependo menos do gráfico da função, para dizer se ela é contínua num ponto. Se naquele ponto, né, acontece uma quebra do gráfico. Tá? Caso contrário, a gente vai dizer que f é descontínua em x0. Ok? Essa é a definição. Então a gente vai identificar a continuidade ou a falta de continuidade com o limite. Tá? Então vamos lá. Exemplo 1. A gente viu do roteiro anterior, né, as noções de limite, né, propriedade 9 e propriedade 10, que funções polinomiais e funções racionais são contínuas em todos os pontos de seu domínio. Porque a gente demonstrou, né, a gente verificou, na verdade, que sempre que você tiver uma função dessas duas famílias, né, sempre que você tiver um polinômio p de x ou uma função racional r de x, né, o limite de p de x quando x vai para x0 é o p de x0. A gente demonstrou através das leis, né, e outras propriedades. E a gente também viu que quando a função é racional, né, quando ela é quociente de polinômios, o limite para x quando vai para x0 da função racional de x é o r de x0. É a própria função racional calculada no ponto. Né? A gente usa
a propriedade é 9, né, que vale a substituição para polinômios, né, e usa aquela outra propriedade de quociente. Tá? Beleza. Então a gente estabeleceu aqui duas famílias de funções contínuas. Né? E aí, seguindo esse padrão, né, diretamente da definição de continuidade, a gente vai ter que as funções polinomiais, as raízes, seno, cosseno, exponencial e logaritmo, todas vão ser famílias de funções contínuas. Porque são todas as famílias onde a gente pode simplesmente fazer a substituição direta. Tá? A gente faz a substituição direta. Por exemplo, aqui, ó, limite de cosseno de x quando x é para π. Pô, esse é cosseno de π, que é menos 1. Então ela é contínua. Tá? No π. Tá? Mas isso é verdade para todo ponto, então ela é contínua em todo ponto. Limite de e elevado a x quando x vai para 0. É e elevado a 0 que é 1. Tá? Tudo isso a gente já está sabendo. Então, a igualdade que a gente estabelece, né, a continuidade num ponto x0 por uma igualdade aqui, ó. Limite de f de x quando x é para x0 é f de x0. Isso aqui quer dizer que a função é contínua. Tá? Só que eu quero destacar que isso aqui, né, é uma forma resumida de escrever três coisas. Primeira coisa, existe o limite de f de x quando x é para x0. Essa é uma coisa. Esse lado esquerdo existe. Segunda coisa, existe f de x0. Quer dizer, existe o lado direito. Tá? E a existência do f de x0 quer dizer que x0 está no domínio de f. Então, a continuidade só faz sentido falar, né, se tem um limite, se para onde esse limite está indo é um ponto do domínio, e a terceira situação é que as duas coisas que existem previamente são iguais. Então aqui está a igualdade. Então aqui é o 1, existe o limite. Aqui é o 2, existe o f no ponto. E a igualdade é o 3. São três coisas que a gente verifica. Fiz dois, mas são três. Né? Para decidir quando que uma função é contínua num ponto. Bora lá então. Né? Tá aqui o que eu escrevi, tá aqui embaixo. Existe, são iguais. Bora lá para frente. Considerando, né, f uma função com esse gráfico, né, vamos investigar em quais pontos f é descontínua e justificar. Tá? Então aqui tem alguns pontos onde ela é descontínua. Deixa eu pegar esse laranja aqui. Então eu vou indo com ela aqui e aqui tem um buraco. Tá? Aqui tem um buraco no x0 igual a 1. Buraco. Que tipo de descontinuidade é o buraco? Né? O buraco é o tipo de descontinuidade, então, é aqui, ó, em x0 igual a 1, não existe o f de x0, tá vendo? É um buraco, não tem nada aqui. Né? Em quais pontos f é descontínuo? Então já separei que x0 igual a 1 é um ponto onde ela é descontínua. Outro lugar é aqui no 3. Tá? No 3 ela é descontínua também. Tá bom? Por que ela é descontínua no 3? Então, vou botar aqui, ó, em x0 igual a 3. Aqui tem dois motivos dela ser descontínua. O primeiro motivo é que não existe o f de 3. Ó, o 3 não está relacionado a nada. Então, ela não existe o f de 3. O segundo motivo é que não existe o limite de f de x quando o x vai para 3. Por quê? Porque o limite lateral à direita vai dar esse valor L1 e o limite lateral à esquerda vai dar esse valor L2. Então, na verdade, esse tipo de problema que acontece aqui no x0 igual a 3 é um problema de conjunto, de quebra, né, com... tanto é uma quebra quanto um buraco também, né? É uma quebra esburacada, vamos dizer assim. Mas de fato aqui é uma quebra, geometricamente é uma quebra, e aqui é um buraco. Aqui na verdade é uma quebra com um buraco. E mais um ponto onde a gente tem uma situação diferente, que é aqui, ó, eu venho continuamente e aqui no 4 tem um problema. Então aqui
em x0 igual a 4, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a situação de que existe, né, o f de 4, está aqui, tá? Existe o limite, tá? Quando x vai para 4, de f de x, é esse valor aqui, ó, é esse L aqui, isso aqui é um L. E aqui eu tenho o problema do... Aqui é o problema do salto, né? Porque o problema aqui é quando o limite de f... Eu acho que não está saindo na gravação. Ah, não está, peraí. Então vou ajeitar que não está saindo na gravação. Então vou subir um pouquinho aqui, ó. Aqui é o salto. O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte. Aqui o limite de f de x quando x tende a 4 é diferente do f de 4. Então eu tenho 3 pontos de descontinuidade, tá? O 1, o 3 e o 4, tá? 3 pontos de descontinuidade. E eu justifiquei aqui cada tipo de descontinuidade: buraco, quebra e salto, né? E identifiquei não só geometricamente o que estava acontecendo, como também que violação da definição de contínua que estava sendo aplicada. Então vamos revisar o que eu fiz, né? No ponto x0 igual a 1, tem um buraco, isso é um motivo gráfico, né? E isso quer dizer, analiticamente, que o 1 não está no domínio, é o caso 2, então f de 1 não existe, então a condição 2 não é satisfeita. Tá? No ponto x0 igual a 3, o que a gente teve? A gente teve uma quebra no gráfico, né? Então os limites laterais, né, em x0 igual a 3 são diferentes, esse é o caso 3, mas ele poderia ser enquadrado no caso 2 também, né? Eu acho que aqui tem um defeito que, na verdade, esse gráfico aqui ele deveria ser algo do tipo assim, para deixar clara a condição 3. Ou preenche esse buraco aqui ou preenche o de baixo. Vou ver se eu conserto na próxima versão. Então, no caso dessa quebra, né, os limites laterais são diferentes, então o limite não existe, é a condição 1 não está satisfeita. Tá? É o caso 3, condição 1. E finalmente no ponto x0 igual a 4, a gente tem a f no ponto, a gente tem o limite quando x vai para 4, tá? Só que eles são diferentes. Então esse comportamento isolado aqui vai ferir a condição 3 da igualdade do limite com a função no ponto. Tá? Vamos ver isso agora numa função sem o gráfico. Tá? Então a partir do gráfico eu explorei as descontinuidades dela. Né? E aqui, o meu exemplo 4, vamos ver, né, vamos pegar a expressão da função. Onde essa função é descontínua? Tá? Onde ela é descontínua? Como é que eu vou investigar? Bom, primeiro vamos ver o domínio dela. Né? O domínio dela, né, vão ser os pontos, né, os x reais, tais que o x não pode ser 2. X diferente de 2. Então eu já sei que ela não é contínua no 2. Né? Então se x0 igual a 2 é descontínua. Por quê? Porque não existe o f de 2. Tá? Ok, mas e fora, né, do x0 igual a 2? E fora? Ela é contínua ou não? Bom, eu já deveria saber que ela é. Por quê? Porque ela é uma função racional. Mas eu vou verificar que ela é de fato. Né? Como que eu faço isso então, professor, para verificar que ela é de fato? Bom, temos que calcular. Né? Vamos pegar um x0 diferente de 2, né? E vamos fazer o limite de f de x quando x vai para x0. Tá? ele está perguntando onde ela é descontínua. Ah, tá. Não, a gente tem que fazer então. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se eu consigo me livrar daqui. Né? Isso aqui, x menos... Vamos fazer uma divisão aqui rápida de polinômio. Será que eu consigo fazer?
botar o x aqui, fica menos x quadrado mais 2x. Aí faz aqui, corta, corta, fica x menos 2. E aqui eu ponho então mais 1. Então aqui fica o limite de x indo para x0. Tá? Caraca, nem precisava, né? Esse aqui eu vacilei. Mas vai dar certo também. Nem precisava, mas vai dar certo. Vai ficar x quadrado menos x menos 2. Não, não faz isso. Já que estou fazendo, vou fazer direito. X vai para x0. Aí fica x menos 2, x mais 1, sobre x menos 2. Aí eu corto aqui. E aí ela vai para x0 mais 1. Que na verdade é o f de x0 se eu fizer a conta. Porque o x0 menos 2 é diferente de 0. Aí vai aparecer em cima e embaixo. Então ela é contínua em todos os pontos, exceto no 2, que é o caso do x não estar no domínio. E quando não está no domínio, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai ter um buraco exatamente em x0 igual a 2. Então, está aqui. Vamos seguir adiante. Exemplo 5. Agora tem uma função, quer dizer, onde a função f de x é raiz de x menos 4, se o x for maior que 4, e 8 menos 2x é descontínua. Né? Então, primeira coisa, se o x for maior que 4, ela é uma raiz de um polinômio. Tá? Isso aqui é substituição direta, então ela é contínua. Tá? Se x for maior que 4. Se x for menor que 4, então ela tem essa expressão polinomial. Então ela é contínua. Tá? Onde que ela talvez tenha problema é exatamente no x0 igual a 4. Tá? Então vamos analisar o x igual a 4. Então vamos verificar se tem o limite de f de x quando o x, aqui no caso... vamos verificar que faltou um negócio aqui. Faltou para verificar se o limite de f de x é essa igualdade. Bom, o f de 4 é raiz de 4 menos 4 é 0. Ok, existe o f de 4. Vamos calcular o limite de f de x quando x vai para 4 pela direita. Pela direita é maior que 4. Maior que 4 vai ficar essa raiz. Aí vai entrar aqui dentro e vai dar 0. Tá? Bateu. Ok. Agora 4 pela esquerda. 4 pela esquerda vai ser essa expressão aqui, 8 menos 2x. Então a função assume 8 menos 2x. Quando eu vou para 4, né, eu vou para 0. Tá? Então o que aconteceu aqui? Né? O limite existe, tá? Existe quando o x vai para 4 e é 0. Por quê? Porque o limite lateral esquerda e o limite lateral direita bateram e eram iguais. Mas 0 também é o valor da função no ponto. Ou seja, f também é contínua em x igual a 4. Né? Ou seja, a função é contínua em todos os pontos de R. Tá? Nesse caso, o que aconteceu? Ela tem expressões diferentes? Tem. Mas a colagem foi feita de forma a ter uma função contínua. A colagem dessa raiz com esse polinômio foi uma colagem contínua. Tá? Então dá para traçar o gráfico dessa função sem tirar o lápis do papel. Beleza. Né? Então, quando a função é contínua em todos os pontos de R, a gente vai dizer que ela é contínua em R. Né? A condição de continuidade é válida para cada ponto em R. Tá? E aí a gente também vai definir o que a gente quer dizer quando a gente fala que a função é contínua num conjunto. Por exemplo, essa função é contínua nos reais positivos. O que eu quero dizer com isso? Né? É uma definição bem natural. Né? Vamos olhar ela aqui. Ó. Definição. Uma função é contínua em todos os pontos. Né? Se ela for contínua em todos os pontos de um conjunto, então a gente diz que ela é contínua nesse conjunto aqui. Tá? Então, o que é ser contínua num conjunto? É ser contínua em cada ponto. Tá? Então, quando eu falo que uma função é contínua num conjunto,
eu estou querendo dizer que a condição de continuidade é válida para cada ponto desse conjunto. Ok? Vamos lá. Então, agora que a gente sabe identificar através de limite, né, quando uma função é contínua num ponto ou não, né, estabeleceu a nomenclatura para quando ela é contínua num conjunto, a gente vai ver algumas propriedades de funções contínuas. Né? Na verdade, é até natural imaginar que, como as funções contínuas são identificadas através de limite, algumas propriedades de limite vão naturalmente, né, se transportarem para as funções contínuas, ok? Vamos lá então. Aqui. Propriedades das funções contínuas. Vamos pegar duas funções f e g contínuas no mesmo ponto. Então, tem duas funções contínuas. Então, as seguintes funções também vão ser contínuas nesse ponto. Que funções? Se eu considerar a soma ou a diferença da f com a g. Né? Se a f for contínua em x0 e a g for contínua em x0, tanto a soma quanto a diferença vão ser contínuas. Né? E a segunda propriedade, C2, né, é que o produto de duas funções contínuas também vai ser uma função contínua. Tá? Terceira propriedade, o quociente de funções contínuas é uma função contínua também, mas isso aqui tem uma restrição. A restrição é se o g de x0 não for zero, porque se ela vai para zero aqui embaixo, aí a coisa complica. Né? Uma outra propriedade é que as raízes enésimas de funções contínuas são contínuas também. Né? Então, como que a gente, né, provaria essa propriedade? Essa propriedade exatamente ela é filha, vamos dizer assim, né, dessa propriedade aqui, ó, limite de f mais ou menos g, né, de x quando x vai para x0 vai ser f de x0 mais ou menos g de x0. Quer dizer, como que o limite se comporta numa soma e numa diferença? É o limite da soma e da diferença. O mesmo comportamento tem no produto, o mesmo no quociente e o mesmo nas raízes enésimas. Tá? Então, essa é a consequência. Então, se eu somo, multiplico, divido, tiro raiz de funções contínuas, eu mantenho a continuidade no ponto. Tá? Então, vamos ver outras formas de a gente manter a continuidade. Né? A composição de funções mantém a continuidade. Isso é uma propriedade importante e interessante. Vamos lá. Teorema 2. O limite de uma função contínua é a função contínua do limite. Esse é bom, hein? Quer dizer, se o limite de f de x, né, quando x vai para x0 é y0, e g é contínua no ponto y0, né, então o limite da composta, tá, o limite de g bola f de x, quando x vai para x0, é a mesma coisa que o limite de g composto com x quando x vai para x0, que é a mesma coisa que eu arrancar esse g aqui. Tá? Então, o limite de f de x quando x vai para x0 é y0, não estou nem falando que não estou nem falando aqui, né, para f ser contínuo em x0, isso aqui tinha que ser igual ao f de x0. Mas eu nem estou falando isso. O que eu estou falando é o seguinte. Se o limite de f de x, quando x vai para x0 é y0 e g é contínua, então fazer o limite da composta, né, eu ignoro essa g, né, ou na verdade essa g vai para fora, né, comuta com o limite, né, e eu faço o limite do que está aqui dentro. Né? Então esse aqui é um teorema que antecede que a composta de funções contínuas é contínua. Né? Então é o seguinte, se eu sei que o limite de f de x, quando x vai para x0 é y0, então como que eu calculo o limite de g bola f de x quando x vai para x0? Eu calculo o limite da seguinte forma. Né? A continuidade de g me permite que o limite entre. O limite vai entrar, aqui vai ficar o f de x, x vai para x0. Tá? Mas qual é a condição? A condição é que o g continua no ponto y0, nesse ponto aqui. E aí aqui eu vou ficar com g de y0. Então, calcular esse limite composto, né,
quando você está com uma função contínua, funciona dessa forma. Tá? E aí disso a gente tem o teorema 3, né, que é composta de funções contínuas, é contínua. Então é assim, se a f é contínua no ponto x0, né, e a g é contínua na imagem, né, na f de x0, então a função composta é contínua em x0. Então essa aqui é uma ferramenta, essa é uma ferramenta importantíssima para a gente produzir mais funções contínuas. Conhecendo-se funções contínuas, a gente conseguir uma fábrica com o teorema 1. Né? Que fábrica foi? Ah, se eu somo, eu subtraio, eu tiro a raiz enésima, eu faço produto, eu faço quociente quando embaixo não se anula. Então eu produzo mais funções contínuas e contínuas e contínuas. Né? Mas se eu fizer a composta de funções contínuas, eu também vou ter uma função contínua. E isso me dá um leque bem maior, né, de exemplos de funções contínuas. Quer dizer, olha o exemplo 3 aqui. Ó. Vou pegar f de x igual a seno de x ao quadrado. Veja bem, seno é função contínua, x ao quadrado é função contínua. Na hora que eu faço a composta seno de x ao quadrado, eu tenho um comportamento de função contínua também. Tá? Aonde que ela é contínua? Olha, o x quadrado é contínuo em todo o seu domínio. Todo domínio é real. E o seno é contínuo em todo o seu domínio. Qual é o domínio do seno? Real. Tá? Então aqui essa função f de x igual a seno de x quadrado é contínua em R, todos os R's. Né? E olha aqui, ó, g de t é o módulo de t sobre t quadrado mais 3. Tá? São contínuas. Por que são contínuas? Por que essa função é contínua? Né? Veja bem, eu tenho aqui dentro do módulo tem uma função racional. Tá? E qual é o problema dela? Onde que ela está bem definida, essa função racional? Em qualquer número real, porque t ao quadrado nunca vai ser menos 3. Então isso aqui é uma função racional definida em todo R. Tá? Contínua. E o módulo é uma função contínua? Pô, o módulo é, porque veja bem, o módulo, o gráfico dele é venho, bato no zero e volto. Então, esse é o módulo de x. Tá? O módulo de x é uma função contínua. Então essa aqui é a função contínua, porque é composta do módulo, que é contínua, com uma função racional contínua. Contínua onde? Em todos os reais, porque esse aqui, o domínio é todos os reais. Tá? E o conceito de continuidade, ele dá origem a um teorema muito interessante, né, que é o teorema do valor intermediário. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aplicações de funções contínuas, o teorema do valor intermediário. Né? Qual é a motivação intuitiva do teorema do valor intermediário? Veja bem, você consegue esboçar o gráfico de alguma função f, né, tal que f de a e f de b sejam os valores fixados abaixo? Bom, eu consigo. Então, f de a, aqui, ó, esse é um ponto e esse é outro. Então, você consegue esboçar o gráfico de alguma função f, tal que f de a e f de b sejam os valores fixados abaixo? Eu consigo, eu posso fazer esse aqui, tá? Eu posso fazer esse aqui, tá? Eu posso fazer, claro, por que não, professor, uma reta. Então tem vários gráficos que eu posso fazer aqui. Tá? Então vamos lá. Pergunta 2. E se além da condição acima, o valor y0 fixado abaixo não pudesse ter a imagem de nenhum ponto do intervalo AB? Você ainda consegue? Olha, veja bem, esse ponto y0 está meio pequeno, mas ele é esse ponto aqui. Ó. Então eu vou apagar, peraí. Então, qual é a condição? A condição é que esse valor aqui, y0, né, não pudesse ser a imagem de nenhum ponto do intervalo AB. Ah, tá. Então o que eu vou fazer? Ainda dá para eu fazer. Eu venho, opa, buraco, e continuo. Eu arranco esse cara do intervalo AB. Né? Ou eu posso vir assim também, ó. Eu venho, pop, continuo aqui embaixo e vou para cá. Né? Ainda consegui. Então, o 1 rolou, fiz 3 gráficos, o 2 fiz 2 gráficos aqui. A propriedade 2 eu fiz 2 gráficos aqui. Pergunta 3. E se além das duas condições anteriores,
a função f tiver que ser contínua em todo o intervalo AB. Será que você ainda consegue? Veja bem, ó o trambique que eu fiz para poder escapar, né, de não passar pela essa reta vertical y0 aqui, ó, y igual a y0. Eu tive que fazer aqui um buraco, né? Esse buraco facilmente se transformaria num salto, se eu quisesse, tá? Mesmo assim, então, estou evitando. Ou eu fiz o quê? Uma quebra aqui, ó, para poder pular esse valor y0. Agora repara uma coisa, se tivesse sido me imposta, né, por decreto a condição de continuidade, não tem jeito, pessoal. Não tem como eu passar desse ponto e chegar nesse, né, sem atravessar essa fronteira aqui. Se eu tiver que ir daqui para cá, né, dentro desse intervalo aqui, ó, eu não posso ir lá dar a volta, né, até porque esse aqui é uma reta infinita, não tem como dar a volta. Entendeu? Não posso dar a volta, não posso fazer buraco, não posso dar salto quântico aqui. Eu tenho que ir continuamente daqui até aqui. Então não tem jeito, eu tenho que cruzar essa reta em algum momento. A continuidade me força a isso. Obrigado. E recebi um café aqui, ó. Ai, meu Deus. Café bom. Café da esposa, recomendo, para não dormir na aula. Então, gente, se eu exijo que ela vá daqui até aqui, né, não passe, não atinja o valor y0, né, e exijo que ela seja contínua, eu estou me colocando numa situação impossível. Não é possível. Né? E essa situação aqui, né, é o que fala o teorema do valor intermediário, porque esse y0 é um valor intermediário, ele está entre o f de A e o f de B. Né? Então, assim, quando a função é contínua, todos os valores intermediários são atingidos. Esse é o teorema do valor intermediário. Tá? Então vamos lá, uma análise que o material faz, né? É bem provável que você tenha conseguido esboçar o primeiro gráfico sem dificuldades. Eu consegui. Né? Liguei os dois pontos de maneira contínua e aí tá show de bola. Função tá show de bola. Né? Uma coisa assim, ó. Pá. Segundo, quanto ao segundo, né? Depois de algumas tentativas, você talvez tenha conseguido esboçar um gráfico contendo algum tipo de descontinuidade na altura y0, sem buraco, ou seja, buraco, salto ou quebra. Eu fiz os três. Né? Fiz um saltinho, foi o primeiro que eu fiz. Aí depois eu transformei o salto num buraco. Perdão, fiz um buraco. Depois transformei o buraco num salto. Né? E o último foi uma quebra. Né? Então, para poder pular a cerquinha aqui, ó, do y0, né, eu preciso fazer ou um buraco no gráfico, ou um salto, ou uma quebra. Quer dizer, para poder saltar a cerquinha, eu tenho que tirar a continuidade da função em algum momento. Tá? O terceiro gráfico é impossível. Né? Não dá para você manter a condição de continuidade e pular um valor intermediário. Tá? Outra pergunta, para a gente sentir o quanto que é natural o teorema do valor intermediário. Né? Um modelo, né, para a velocidade de um veículo é um modelo contínuo. Tá? Não tem salto. Por mais que você ponha uma aceleração, né, você não tem salto. Você tem um modelo contínuo de velocidade. Né? Então a velocidade inicial de um certo veículo era 30 km por hora. E após 50 segundos, ele estava a 110 km por hora. Né? Aí vem a pergunta, será que é possível o veículo ter passado de 30 para 110 sem nunca ter atingido 80? Em algum momento entre 0 e 50 segundos?
Ele foi de 30 a 110. Né? Quer dizer, a natureza desse processo de contínuo, né, velocidade contínua, né, vai dizer para a gente que não teve jeito. Em algum momento, entre 0 e 50 segundos, esse veículo passou por 80. O indicador de velocidade passou por 80. Né? Ou seja, na verdade, todas as velocidades de 30 a 110 foram percorridas de 0 a 50 segundos. Em algum momento ele teve 40 km por hora, em algum momento ele teve 50, né? Teve 100, em algum momento entre 0 e 50 segundos. Não tem jeito. Todos os valores intermediários têm que ser atingidos. Né? E é isso que está dizendo aqui a parte ali de baixo. Tá? Então, em algum momento, ele necessariamente atingiu a velocidade de 80 km por hora. Então, o teorema do valor intermediário ele diz exatamente isso. Funções contínuas, né, elas atingem todos os valores entre a imagem. Né? Essa é uma necessidade da função contínua. Então vamos lá para o teorema do valor intermediário, TVM. TVM não, TVI. Teorema 4 TVI. Teorema do valor intermediário. Seja f uma função contínua em um intervalo fechado AB. Seja y0 um valor qualquer entre f de A e f de B. Né? Então, existe algum x0 no intervalo cuja imagem é o y0. Tá? Porque como ela é contínua, todos os valores entre f de A e f de B têm que ser atingidos. Né? Em outras palavras, uma função f é contínua no intervalo fechado, né? Tem que atingir todos os valores intermediários entre f de A e f de B. Foi o que eu falei, né? Valor inicial e valor final. Né? Agora, qual que é desse teorema? Assim, ele parece bem intuitivo, na verdade. Né? Ele parece que é um teorema um tanto quanto natural. Né? Faz parte da geometria da continuidade, vamos dizer assim. Né? E ele é muito. Só que apesar da natureza dele ser uma coisa que a gente aceita com facilidade, não é uma coisa que provoca um espanto, ele é muito útil. Né? Por exemplo, quando você está estudando certas equações, né, que são dadas por funções contínuas, e você quer garantir que ela tem uma solução. Né? Embora você talvez não consiga nem resolver essa equação, mas você sabe que tem a solução. Por quê? Pelo teorema do valor intermediário. Entendeu? Porque em algum momento, né, aquela equação teve que passar pelo zero. Eu não sei como que faz, mas sei que, porque é um fenômeno contínuo, ele passa pelos valores intermediários. Tá? O TVI, né, aqui vou ler o que está falando, é utilizado, por exemplo, pelos instrumentos gráficos. Né? Um computador calcula um número finito de pontos sobre o gráfico e depois vai ligando os pixels que contêm os pontos plotados. Quer dizer, ele não faz, o gráfico não é contínuo no computador. Né? Então, ao fazer isso, né, ele tá usando que a função é contínua. Né? Então, que ela assume todos os valores intermediários. Então, você faz uma nuvem de pontos para traçar o gráfico da função e depois o programa ele completa, né, esses pixels com os valores intermediários. Um exemplo super classicão de TVI, aqui o exemplo 7. Né? Mostre que a função 4x ao cubo menos 6x² mais 3x menos 2 possui uma raiz entre x igual a 1 e x igual a 2. Quer dizer, tem alguma raiz entre esses dois pontos. Né? O que eu tenho que verificar? Né? Basta eu verificar que o zero é um valor intermediário nesse intervalo. Então, o que eu faço? Eu calculo f de 1 deu 1, menos 1, negativo, e o f de 2 deu 12, positivo. Bom, então agora acabou, né? O TVI diz pra gente, né, como o zero está entre menos 1 e 12, que tem que ter algum ponto, né? Não sei qual, mas tem que ter algum. Né? Algum valor entre 1 e 2 que atinge y0 igual a 0. Né? Porque o polinômio é contínuo. Entendeu? Então, em algum momento, ele vai sair lá do menos 1 e vai chegar no 12. Em algum momento, ele tem que passar pelo zero. Tá? Então, é isso que o teorema fala. Então, você garante a existência de uma raiz, né, aqui, dentro desse intervalo, pelo teorema do valor intermediário. Então, não raras vezes, né,
a gente está procurando solução de alguma coisa, né? Por exemplo, procurando um método numérico para resolver uma equação. E às vezes é muito importante que você saiba que essa equação tem solução. Você não sabe resolver a equação, mas você sabe que tem solução. Então, você não está atacando um problema impossível. Então, você vai elaborar um método numérico, um método de aproximação para aquela solução. Isso é um problema de matemática aplicada, né, com um viés em aplicações de engenharia muito forte, né? Vamos ver aqui um outro tipo de problema que a gente pode fazer, né? Existe algum número que somado a 1 é exatamente igual ao seu cubo? Isso é uma brincadeira, né? Quer dizer, algum número x, né, que somado a 1 é o seu cubo, né? X mais 1 é igual a x ao cubo? Isso é verdade se somente ser x ao cubo menos x menos 1 tiver algum zero, né? Então eu tenho que achar algum intervalo, tá, onde esse polinômio produz um valor maior que zero e um valor menor que zero. E aí o TVI vai me dizer que tem, sim, existe, né? Será que existe? Né? Vamos ver. Tá aqui a equivalência, né? Então eu fiz o f de 1, o f de 1 dá menos 1 e o f de 3 dá 23. Então tem um valor negativo e tem um valor positivo. Acabou a questão. Então existe um número e ele mora aqui entre menos 1 e 3. Né? Existe um número que somado com 1 é igual ao seu cubo e ele mora entre menos 1 e 3. Na verdade ele mora exatamente entre menos 1 e 3, porque nem o 1 nem o 3 é esse número. Tá legal? É isso aí o teorema do valor intermediário. Tá ok? Vamos para a segunda sessão da aula de hoje, né, de continuidade. A gente vai estabelecer dois resultados importantíssimos. Um é o teorema do confronto, também conhecido aí na praça como teorema do sanduíche. É o nome popular dele, tem um apelido aí, quando ele está aí perambulando por aí. Né? Não devia, porque ele devia estar em isolamento social, mas ele usa máscara e se comporta bem. E tem um outro que é o primeiro limite fundamental, que é um limite que parece um tanto quanto estranho, mas é importante. Né? Ok, vamos tocar o barco e ir adiante. Né? O teorema do confronto é um teorema que permite a gente calcular limites. E a gente vai ver como que ele é útil para calcular esse primeiro limite fundamental. Tá? A gente não vai demonstrar ele, né? Quem quiser ver a demonstração, né, de tudo que eu falei na aula, inclusive, vai encontrar no Stewart. Talvez não encontre, não vai encontrar do teorema do valor intermediário. Né? A demonstração do teorema do valor intermediário é mais para frente um pouco, a gente vai ver. Né? Mas vamos lá, o teorema do confronto é esse aqui. Ó. Você tem três funções, f, g e h, de forma que a g está espremida entre a f e a h. A g mora ali entre as duas. Né? Se f de x menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x, para todo x suficientemente próximo de x0, ou seja, né, se essa desigualdade aqui é verdade, né, numa vizinhança do x0, num intervalinho bem pequenininho, né, podendo falhar no x0 pode ser qualquer coisa. Tá? E se o limite de f de x quando x vai para x0 é L, e o limite de h de x quando h de x quando x vai para x0 é L, né? Se tanto a f que está por baixo vai para L e a h que está por cima vai para L também, não tem outra saída. Como a g está espremidinha aqui, né? Como a g está sofrendo um confronto aqui, ó, a g tem que ir para onde a h e a f forem. Esse é o teorema do confronto. A gente chama de sanduíche porque é uma brincadeira, né, de que a função f é o pão que está por baixo e a função g é o pão que está por cima. Perdão, a função f é o pão que está por baixo e a função h é o pão que está por cima. E esse aqui é o hambúrguer. Então, quando você morde, né, você vai morder o pão de cima, o pão de baixo necessariamente vai morder o hambúrguer.
né? Isso não é verdade na prática, porque o hambúrguer vaza, vai embora, né? Se está com muita maionese, ele vai embora. Mas, né, essa é a brincadeira desse teorema aqui. É o teorema do sanduíche, ou o teorema do confronto. O nome, né, teorema do confronto é mais formal. O sanduíche é para quem conhece ele na balada. Então é isso. Não tem saída, né? Se você tem está por baixo para uma função que vai para L, está por cima para uma função que vai para L, pô, o miolinho vai para L sem dúvida nenhuma. Está aqui o nome dele, é teorema do sanduíche, né? Os valores são espremidos como num sanduíche. Olha uma situação gráfica, né? Você tem a H aqui, pum, vai para L. Você tem a F aqui embaixo, pum, também vai para L. Pô, se a G tiver que morar entre as duas, ela vai se espremer e vai ter que ir para L também. Não tem saída, né? Vamos ver um exemplo onde a gente consegue aplicar o teorema do confronto. Vamos lá. Ok, temos aqui ó, a função f, ela é maior ou igual que 1 e menor ou igual que x² mais 2x mais 2. Para todo x, tá, entre menos 2 e 2. Então determine o limite de f de x quando x vai para menos 1. Cara, eu nem sei quem é a f, cara. Olha aí que coisa louca, eu nem sei que ela é f, só sei que ela está espremida entre 1 e x² mais 2x mais 2. Mas veja bem, quando essa função aqui, ó, quando o x vai para 1, essa função vai para onde? Essa função vai para 1. Essa aqui é uma função constante. O limite de x indo para menos 1 da função constante igual a 1 vai para 1. Então veja bem, eu nem sei o valor da minha... nem sei quem é f. Mas pela natureza dele, né, ela tem limite, né, de f de x igual a 1, de f de x quando x vai para menos 1, dando 1. Repara, eu não sei nem a expressão dela. Eu só sei que a expressão satisfaz uma desigualdade, né? E com isso, o teorema do confronto me garante que eu sei qual é o limite, mesmo sem saber a expressão dela. Olha aqui, ó, sem nem conhecermos a expressão de f. É um teorema muito poderoso e com muita utilidade. Vamos ver esse próximo resultado, que só pode ser ah, não, achei que já era o limite fundamental. Esse é um critério de solução de limite muito importante também, que é o infinitésimo vezes limitada. Quer dizer, o limite do infinitésimo vezes a limitada é igual a zero. Vamos ver o que é isso. O que é esse teorema? Seja f um infinitésimo em x0. O que é um infinitésimo? É uma função cujo limite, quando vai para x0, é zero. Quer dizer, é uma função que fica infinitamente pequena, um infinitésimo. Vai ficando cada vez menor e, quando se aproxima indefinidamente de x0, ela vai a zero. Né? Vamos considerar então uma função limitada também. G de x é uma função limitada. O que é uma função limitada? Também tudo é... Como o limite é um negócio que é próximo de x0, então eu só preciso dessas exigências próximo de x0. Repara que o teorema do confronto, do sanduíche, também é um negócio próximo do x0, tá? Para x suficientemente próximo de x0, tá? Então está aqui, infinitésimo por limitada. Infinitésimo é uma função que o limite vai para zero. Limitada é uma função que está presa entre dois valores. Tá? Então existem duas constantes a e b, onde a g é maior ou igual que a e menor ou igual que b. Né? Isso aí só precisa ser para x suficientemente próximo de x0. Então o que você tem aqui? Você tem uma função que o limite vai para zero, quando x vai para x0, e tem uma função que é limitada, que fica presa entre dois valores quando x está próximo de x0. Né? Qual é o comportamento do limite para a função produto infinitésimo por limitada? Esse comportamento, esse teorema infinitésimo por limitada, vai dizer para a gente que vai para zero também. Tá? E como que a gente prova ele? A gente prova ele com o teorema do confronto. Tá? A gente consegue fazer o quê? A gente aqui, né, qual é a ideia? A ideia da demonstração é simples. Né? Esse limite aqui, ó, essa função, esse produto f de x vezes g de x, ele é naturalmente
menor ou igual que f de x vezes o b, né? E é maior ou igual que o f de x vezes o a. Quando o x vai para x0, para onde vai essa expressão aqui? Ó? Essa expressão aqui vai para uma coisa muito pequena, quase zero vezes a. Isso aqui vai para zero. Tá? Isso aqui, quando você faz o limite, esse limite aqui, esse f de x vai para zero, então esse produto vai para zero. E aqui também. Pô, isso aqui é uma constante. Né? O limite dessa expressão aqui vai para o produto dos limites. Então aqui vai para zero. Então, para onde que vai o meio? O meio vai para zero, pelo teorema do confronto. Essa é a demonstração do infinitésimo por limitada. Vamos ver uma coisa interessante aqui, né, desse infinitésimo por limitada, que é o seguinte, o exemplo 10. Vamos calcular esse limite aqui, ó, limite de x² vezes seno de π sobre x. A gente sabe que o seno de qualquer coisa, né, ele tem um valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1, porque o seno é aquela função ondinha, tá, que fica presa entre 1 e menos 1. Né? Então, qual é o limite de x indo para zero de x² vezes seno de π sobre x? Né? Eu nem sei para onde que vai esse troço aqui. Ó. Né? Na verdade, ele não vai para lugar nenhum, mas ele é limitado. Acabei de mostrar aqui que ele é limitado. E limite de x², quando x vai para zero, vai para zero. Tá? Então, esse comportamento infinitésimo vezes uma limitada, a gente já sabe que do teorema ali em cima vai para zero. Vamos dar uma olhada no gráfico, vale a pena ver o gráfico. Olha o gráfico. Aqui é a função x², e aqui é menos x². Tá vendo? E aqui é o gráfico desse x² seno de π sobre x. Olha como é que ele oscila aqui. Ó. Só que ele fica preso entre menos x² seno de π sobre x, e fica preso sobre x². Da onde que vem essa prisão para ele? Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Da onde que vem essa prisão para ele? Ah, dá para ver. Essa prisão vem do fato do seno ficar preso entre menos 1 e 1. Multiplica isso aqui por x². Né? Mantém a desigualdade, porque x² é não negativo. Então fica menos x², x² seno de qualquer coisa, menor ou igual que x². Esse aqui vai para zero quando x vai para zero, esse aqui vai para zero quando x vai para zero. Esse necessariamente, e o gráfico mostra que ele fica preso aqui dentro e vai para zero também. Tá? Beleza, tá aqui, ó. Pelo teorema, isso aqui é zero. Pode falar. Estão perguntando lá no chat se o limite de cosseno também é limitado. Cosseno é limitado. Cosseno é limitado. Tá? A resposta é sim, cosseno é limitado. Cosseno, na verdade, o gráfico do cosseno e o gráfico do seno são a mesma coisa. Com a diferença, sim, no formato é diferente. Né? O formato é igual, só que um é a translação do outro. Né? Cosseno de zero é 1. Então vai ficar assim. Ó. Tá? Um é uma ondinha um pouco antes, a outra é uma ondinha um pouco depois. Mas eles têm o mesmo formato. Eles não vão ficando menor não, né? Vão ficando do mesmo tamanho. Né? É uma ondulatória. Tá? Você vai ter também isso aqui, ó, o cosseno de x fica preso entre 1 e 1. Menos 1 e 1. Tá? Também. Então o cosseno é limitado. Tá? É limitado na reta toda, nem precisava ser limitado só pertinho do zero. Tá? Não precisava ser limitado em tudo. Então cosseno é limitado também. Ah, professor, tangente é limitado? Não, tangente não. Tangente não, tangente é outro comportamento, mas seno e cosseno são. Tá? São limitados por menos 1 e por mais 1. Tá? Quem perguntou, obrigado pela intervenção aí. Ok, vamos lá então. Toca o barco. Cosseno é limitado. Uma observação interessante é o seguinte, ó, é importante ressaltar que para calcular o limite, a gente nem, né, nem se importou com esse limite aqui. Né? Então vamos lá, vou ressaltar que para calcular o limite acima, a gente não pode
usar a lei do produto. Ah, como não? Não pode, professor. Não é um produto? Não tem lei do produto? Não. A lei do produto diz que se existe o limite de um fator e existe o limite do outro, tá? O limite do produto é o produto dos limites. Mas a lei do produto, ela só pode ser aplicada quando esse limite existe. Não é que não existe. Quando esse limite existe. Se existisse esse limite, aí eu poderia fazer a lei do produto. Aqui eu não posso fazer a lei do produto. Então seria errado escrever assim: limite de x quadrado vezes seno de π sobre x é o limite de x quadrado vezes o limite de seno de π sobre x, aí você vai para zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Pronto, já fiz o limite. Não, tá errado, tá? Tá muito errado, porque a regra do produto fala: se existe o limite da f e existe o limite da g, então o limite do produto, deixa eu abaixar um pouco que deve estar bem na minha foto, o limite do produto é o produto dos limites, tá? Aí então vai ficar limite de f de x quando x vai para x0 vezes o limite de g de x quando x vai para x0. Então aqui está a fronteira, né, dessa situação. Quando que eu posso usar a regra do produto? Quando eu sei que cada um dos fatores tem limite existindo. Se algum dos fatores não tiver limite existindo, eu não posso usar, né? Igual a gente também tem uma barreira para usar o limite do quociente, né? A barreira é o seguinte: esse cara aqui de baixo não pode ir para zero quando x vai para x0. É uma barreira, tá? E aqui também tem uma barreira. Então, esse tipo de limite só pode ser resolvido pelo infinitésimo por limitada, tá? É o que está dizendo aqui, ó. Então, muito importante. Aí você põe um limite desse na prova, algum aluno que não deve ser dessa turma, essa turma eu tenho certeza que não vai ter um aluno assim, o cara vai lá e faz desse jeito aqui, ó. Eu sei que o limite de x quadrado é zero. Zero vezes qualquer coisa dá sempre zero, né? Mesmo que essa coisa não existe, mas vai dar zero, né? Então vou usar a lei do produto e vou falar que isso aqui é zero, direto, sem argumentar que é infinitésimo por limitada. Aí o professor vai lá e dá errado. E fala que não vale a regra do produto, né? E o aluno falou: mas não, o valor não está certo? Eu não acertei? Não dá zero do mesmo jeito? Falei, dá zero, só que de outro jeito, não do mesmo jeito. Então tem esses meandros aí do negócio. Por isso que é um critério muito importante, tá? E aqui está aqui a explicação, né? Embora a resposta coincida, né, é incorreto, tá? E é verdade que zero vezes qualquer número é zero, não qualquer coisa, né? Qualquer coisa, não sei, cara. Entendeu? Para ilustrar isso, né, quer dizer, você tem um comportamento de produto que pode acontecer isso aqui, ó, 0 vezes 1 sobre 0. 1 sobre 0 é qualquer coisa, né? Só que não é coisa de Deus 1 sobre 0, entendeu? 1 sobre 0 é um negócio que, né, é uma coisa indeterminada. O que você tem com isso aqui, ó? Isso aqui, na verdade, a gente já falou sobre isso. Isso aqui é um comportamento 0 sobre 0. E esse comportamento 0 sobre 0, né, ele pode ser número, pode ser um número, qualquer número, né, inclusive o zero, e pode não existir também, né? Esse tipo de comportamento de limite, né, é uma indeterminação. A gente já viu isso no roteiro passado, né? Nem sempre é igual a zero. Então esse negócio que zero vezes qualquer coisa dá zero, porque essa qualquer coisa pode ser um troço com um comportamento muito maluco, né? E aí depende da velocidade que isso aqui vai para zero. Entendeu? Depende. É isso. Ok. E uma outra consequência do primeiro limite, perdão, uma consequência do teorema do confronto, né, é o primeiro limite fundamental, né,
que é esse limite aqui, ó, limite de seno de x sobre x quando x vai para zero é 1, que é um limite difícil de fazer, né? Tipo assim, se você não tem técnica para fazer, você não consegue fazer, tá? Porque é um limite que a gente não tem como cortar o x que está embaixo, entendeu? Não tem como cortar o x que está embaixo. Como é que eu vou cortar? Como é que eu vou pôr em evidência o x? Né? Não tem como fazer. Então, como que a gente faz ele? A gente faz esse primeiro limite fundamental, e ele é importante para uma série de cálculos que vão vir para frente, né? A gente faz isso usando o teorema do confronto. Então, vamos lá ver se essa demonstração vale a pena, porque ela tem um apelo geométrico e é interessante, né? O seno de x sobre x é uma função par, ou seja, o comportamento que ela tem à direita é um reflexo do que ela vai ter à esquerda. Então basta que a gente faça para x indo para zero pela direita, porque quando eu fizer x indo para zero pela esquerda vai ser o mesmo valor, tá? Espera só um pouquinho que eu tenho que... tá, coloquei a... Espera aí que eu vou colocar na tomada aqui o bichão que já está falando que tem 5%. Aqui. Pronto, foi-se. Beleza. Então vamos fazer só o limite lateral de um lado, porque como ela é par, vou explicar o que é isso aqui. Uma função par é uma função que f de x é igual a f de menos x. Isso que é uma função par. Então, que funções que são pares? X² é par, módulo de x é par, tá? São todas funções pares. Cosseno de x é uma função par também, né? Agora, o seno sozinho não é par, tá? E o x sozinho também não é par, mas quando eu faço a divisão, fica par. Tá? Isso quer ser par. Então, como eu estou no zero, né, e a função é par, o que significa ser função par também? Qual é a geometria da função par? A geometria da função par é o seguinte, o comportamento que ela tem num lado é o reflexo do outro. Então, se ela vai para cá desse lado, ela faz a mesma coisa do outro lado. Então, basta que eu faça o limite de uma função par para x indo para zero pela direita, que é o mesmo limite que vai ser encontrado quando eu estiver indo para a esquerda. Então, está explicado. Seno de x sobre x é uma função par, então basta provar isso aqui. Vamos como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um confronto bem confrontado aí, né? Então, considerando x maior que zero, né, mas não muito grande, né, suficientemente próximo de zero, a gente vai ter esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Então eu tenho aqui, ó, um círculo unitário, né? Aqui essa altura aqui nesse ponto B é seno, esse valor aqui, ó, é o seno, tá? O valor de x é a medida desse arco aqui, ó. Então esse arco aqui, ó, mede x, né? Esse valor aqui é o que a gente conhece pela tangente de x, de A, né, de A até C é tangente, né? O arco mede x. E esse arco é maior que essa distância aqui, ó, de A até B. Tá? Então vamos calcular isso. Ó. A área do A1, quem é o A1? O A1 é o triângulo, vamos apagar aqui para a gente enxergar ele aqui direitinho. O A1 é o triângulo OAB. OAB. Então esse triângulo aqui, ó, é o triângulo OAB. Qual é a área dele? A área desse triângulo aqui é a área da base, que é 1, tá vendo aqui, ó, vezes a altura, seno de x, dividido por 2. Então, a área da base vezes a altura dividido por 2. Então, é seno de x sobre 2. Então, aí, beleza. A área do setor circular é essa área aqui. Setor circular, OAB. Então, é um setor circular. A área do setor circular é o ângulo vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Bom, o ângulo é x, tá? Que a medida em radianos é esse ângulo é x. Tá? O raio é 1, então ficou 1 ao quadrado, então ficou x sobre 2. E finalmente, o setor circular tem área maior que o triângulo e, por sua vez, o setor circular tem área menor que esse triangulão aqui, OAC. Mas qual é a área do OAC? Vai ser base 1
vezes a altura tangente dividido por 2. Então ficou aqui, ó, base vezes a altura por 2, então é 1 vezes tangente de x sobre tangente de x sobre 2. Então eu tenho essa área, né, que espreme, a área A1 e a área A3 espremem a área A2. Tá? Então eu tenho aqui, ó, A1 menor que A2 menor que A3. Então, em termos de função, eu vou ter aqui seno de x menor que tangente de x, tá? Porque esse 2 vai sumir aqui. Tá? Na verdade, fica assim, fica seno de x sobre 2 menor que x sobre 2 menor que tangente de x sobre 2. Multiplicando toda essa desigualdade por 2, não troca, vai ficar isso aqui. E agora eu vou dividir por seno de x, que é positivo. Dividindo por um valor positivo, eu fico com 1 menor que x sobre seno de x menor que 1 sobre cosseno, porque tangente é seno sobre cosseno. Tá ok? Então fiquei desse jeito. O que eu posso fazer aqui é inverter e trocar as desigualdades. Né? Então, pegando o inverso multiplicativo de cada parcela, né, eu vou ter que trocar as desigualdades. Então, eu vou ficar com 1 sobre cosseno é o cosseno. O inverso multiplicativo de x sobre seno de x é seno de x sobre x. E o inverso multiplicativo de 1 é o próprio 1. Tá? Então, eu chego aqui nessa situação aqui. Cosseno de x menor que seno de x sobre x menor que 1. Bom, quando o x vai para 0 pela direita, o cosseno vai para 1. Quando 1 vai para 0 pela direita, ele vai para 1. Então, por baixo vai para 1, por cima vai para 1. Quando o x vai para 0 pela direita, pelo teorema do confronto, eu tenho isto aqui. Seno de x sobre x vai para 1 quando o x vai para 0 mais. Na verdade, vai para 0, né? Como eu falei que era par, vai para 0. Então, na verdade, o primeiro limite fundamental é que limite de seno de x sobre x é 1. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Eu acho que até saiu na gravação perfeito. Isso quer dizer que no limite o arco, tá, para valores arbitrariamente próximos, o arco, né, tem o mesmo comprimento que esse segmento aqui. Né? Para valor infinitamente pequeno, o arco seno, né, esse arco x aqui, tem o mesmo valor que essa altura. Né? Quando é muito pequeno, você pode trocar para coisa bem pequena, o arco tem a mesma magnitude que o seno. É isso que ele está falando. Tá? O limite de x vai para 0, seno de x sobre x é 1. Uma consequência disso é que o limite do cosseno menos 1 sobre x dá 0. Como que eu faço isso? Bom, vamos lá. Aqui o macete é usar aquela racionalização. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por cosseno de x mais 1, cosseno de x mais 1. Multipliquei em cima e embaixo, não fiz nada. Ali em cima vai ficar cosseno ao quadrado menos 1 sobre x, que multiplica cosseno de x mais 1. Tá? Agora, a gente tem uma identidade trigonométrica fundamental, que é essa aqui. Ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, o cosseno ao quadrado de x menos 1, né, é o menos seno ao quadrado de x. Aí o que acontece aqui? Esse limite fica como? Eu vou separar assim, vou separar o limite do seno de x sobre x vezes o limite do menos seno de x sobre cosseno de x mais 1. Para onde que vai esse aqui? Quando o x vai para 0, a parte de cima vai para 0 e a parte de baixo vai para 1 mais 1 vai para 2. Então esse limite aqui da direita existe, né? E é 0 esse limite aqui, porque vai para 0 sobre 2. E o limite da esquerda, ele existe, é o primeiro limite fundamental, e ele vai para 1. Então fica 1 vezes 0, tá? Então esse limite é 0. Tá? Então, com o primeiro limite fundamental, a gente já conseguiu calcular esse limite aqui, que não é tão trivial. Tá?
Outra situação que a gente pode fazer, ó, a gente pode calcular esse tipo de limite aqui, ó, limite de x indo para zero de seno de 7x sobre 4x. Opa, mas peraí, professor, eu só sei fazer limite de seno de x sobre x. Eu colocar esse 7 aí para dentro, né? Como que a gente faz? Agora, gente, muito cuidado, tá? Porque olha aqui, ó, dá a impressão, olha o que está acontecendo aqui, ó, dá a impressão que esse 7 quartos saiu aqui, ó. Esse 7 saiu aqui. Mas ele não saiu porque ele continua aqui. Tá bom? Ele não saiu. O que que eu fiz? Né? Eu multipliquei por 7 em cima e 7 embaixo. Não teve a racionalização ali em cima? Aqui eu fiz 7 dividido por 7. Multipliquei 7 em cima, 7 embaixo. Né? Aí esse 4 eu tirei e esse 7 também. Então ficou 7 quartos que multiplica seno de 7x sobre x. Tá certo? E esse 7 quartos sai do limite. O que acontece aqui? Eu estou aqui com o limite de x indo para zero de seno de 7x sobre 7x. Quando o x vai para zero, para onde vai o 7x? O 7x vai para zero. Tá? Então aqui o que a gente pode fazer é o que a gente chama de... aqui implicitamente o que está sendo feito é uma mudança de coordenada. Né? Eu chamo o 7x de um y. E qual é o comportamento desse limite? Esse limite tem o mesmo comportamento que limite de y indo para zero de seno de y sobre y. Isso aqui é o limite fundamental, ele vai para 1. Tá? O limite fundamental só leva em consideração que essa parcela que está aqui embaixo e essa que está dentro do seno, elas têm a mesma magnitude. E essa magnitude está indo para zero. O x ir para zero faz o 7x ir para zero. Então, esse limite é 1. Então, ficou 7 quartos, que ficou 7 quartos. Como que esse limite é feito nas provas? Né? Não raras vezes, mas essa turma vai queimar minha língua. Não raras vezes, o que o pessoal faz? O pessoal corta o x com o x, né? Aí fica 7 quartos, e aí aqui fica esse limite de seno, x indo para zero, o x não aparece aqui, isso aqui vai para 1, e aí a resposta é 7 quartos. Gente, isso aí tá tudo errado. Tudo errado. Não tem nada a ser. Isso não se deve fazer. A resposta bateu? Bateu. Mas está tudo errado. Você não pode cortar dentro. Cortar o x com o x dentro do seno. Se fosse assim, eu já tinha feito o limite fundamental bem mais fácil do que eu fiz. Já cortava e já dava 1 já. Não é assim. Tem que fazer esse processo algébrico, que é esse processo que te permite usar esta ferramenta. Né? Que não foi obtida simplesmente por mágica. Né? Essa ferramenta foi um trabalho que a gente fez ali usando o teorema do confronto. Não foi um negócio trivial, foi um negócio que precisou de engenhosidade. Tá certo? Professor, o Caio está pedindo para repetir aí a parte dessa letra A aí do início. O 7 quarto ele não pegou como é que o 7 quarto. Beleza, Caio. Vou fazer o que é certo fazer. Né? Olha para cá aqui, ó, só para essa fração aqui, ó, seno de 7x sobre 4x. Né? Pô, não tá legal. O que eu preciso fazer é aparecer aqui embaixo um 7x. Mas por quê? Porque o limite fundamental, ele fala assim, limite de seno de x sobre x, quando x vai para zero, é 1. Esse é o limite fundamental. Então, o que tiver aqui dentro do seno vai ter que aparecer aqui embaixo. Tá? E está aparecendo 7x, está aparecendo 4. Mas o que eu posso fazer? Eu multiplico em cima e embaixo por 7. Para fazer o 7 aparecer aqui embaixo. Tá? Tipo racionalização que a gente faz, multiplica em cima e embaixo por um mesmo fator e não altera nada. Então, multiplica em cima e embaixo por 7. Por que por 7? Para fazer aparecer o 7x. Né? E aí como é que fica essa expressão? Bom, esse 7 que eu coloquei aqui em cima eu posso jogar para fora da fração. Tá? Esse 7 vai vir para cá e esse 4 vem para cá. Né? E fica o quê? Fica limite de 7 quartos, né, igual, agora eu vou apagar essa barreira aqui, fica igual limite de 7 quartos vezes
seno de 7x sobre 7x. Ok? Agora sim. Né? Agora, o limite desse produto aqui é o produto dos limites. Esse aqui é uma constante, fica 7 quartos, e aqui fica o limite de seno de 7x sobre 7x, o x indo para zero. Quando o x vai para zero, o 7x vai para zero também. Então, esse comportamento aqui é igual ao limite fundamental. Né? É o limite de seno de alguma coisa sobre alguma coisa, com essa alguma coisa indo para zero. Ou seja, esse limite é 1. Então eu troco essa expressão toda aqui por 1. Então fica 7 quartos vezes 1, que é 7 quartos. Ok? Deixa eu até olhar no chat lá, ver se o povo está reagindo aqui. Então, aí no caso, né, professor, você não mexeu no seno de 7x, você tirou o 7 que o senhor botou multiplicando, só mexeu no 4x vezes 7, né? Isso, eu só fiz, entre aspas, aparecer um 7x ali embaixo, porque eu preciso que o que está aqui dentro do seno apareça embaixo. E essa quantidade vá para zero. Porque no caso, o seno de 7x, você não pode tirar o 7x dali e botar ele para fora, né? Não, não. Porque ele está preso ao seno. Ele está preso dentro do seno. Beleza. Beleza? Eu até poderia fazer algumas coisas do tipo, por exemplo, o seno de 7x, eu até poderia enxergar como seno de 3x mais 4x e usar o arco da soma. Isso eu posso fazer sem problema nenhum. Mas repara que isso não é tirar o 7 daqui de dentro. Né? E outra, isso não me adianta nada. É fazer o seno da soma. Não vai resolver o meu problema. Né? O meu problema aqui é resolvido com o limite fundamental. Mas para eu aplicar o limite fundamental, eu tenho que ter os ingredientes corretos para a aplicação. Quer dizer, a mesma quantidade que está dentro do seno vai ter que estar dividindo o seno. E além disso, essa quantidade tem que ir para zero. Tá bom? Então espero que Não tenha... entendi, porque como o senhor botou para fora os 7 quartos, deu a entender que tirou o 7 do seno, mas não foi. Foi o outro 7 que você puxou para fora. Isso, foi o 7 que eu introduzi que foi para fora. Beleza. Não, Né? eu entendi. Valeu. Então, e realmente dá a entender isso, e a galera, né, olha isso e já sai tirando o 7 de dentro do seno. Né? E depois quer que eu dê certo. Entendeu? Entendi, valeu. Fazer isso, quer dizer, fazer isso é um erro. E ponto, acabou, tá errado. O duro é ter que ficar discutindo com a pessoa que quer o ponto da questão. Porque fez isso. E aí eu tenho que convencer a criatura de que ela não merece o ponto da questão. Tá? Então, muito cuidado. É um truque algébrico. Tá bom? Bom que perguntou, bom que voltou, bom que falei de novo. Né? Mas essa turma tá show de bola. Outro exemplo para encerrar a aula de hoje. Um limite marotão, limite cascudaço, que só de olhar, se você mostrar para alguém que não faz matemática, a pessoa já foge. Limite de x vezes cotangente de x. Pô, falar em seno a pessoa já treme, falar em cosseno a pessoa treme, falar em cotangente a pessoa corre rápido. Mas a gente é bravo, não corre não. Limite de x sobre cotangente de x. X vezes cotangente, sobre não, x vezes cotangente de x. Então, a gente que é corajoso, que tem muita coragem, né? A gente que luta como uma garota, segue o barco aqui, ó, x vezes cotangente de x. Bom, vamos ver se eu consigo enfiar aí um limite fundamental. Né? Beleza, então isso aqui é igual ao quê? O que é a cotangente? Bom, a tangente, né, a gente sabe que é seno de x sobre o cosseno de x. Então a cotangente é o inverso disso. Né? Então a cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. Então desmembrei a cotangente aqui, ficou cosseno em cima, seno embaixo. Né? Agora esse x está aqui em cima, cara. O limite fundamental pede para mim que o x fique para baixo. Ah, mas eu tenho um truque algébrico aqui. Né? Multiplicar por x, tá? É a mesma coisa que dividir por 1 sobre x. Então eu vou jogar esse x aqui lá para baixo do seno. Então esse x que está aqui, eu vou fazer um algebrismo e colocar ele aqui embaixo.
tá? Ele não está dentro, ele está fora, tá? Ó, vou até escrever melhor para não dar a entender que isso é um truque que não vale. Então aqui eu tenho o seno de x aqui, e aí esse cara está multiplicando aqui a mesma coisa que ele está dividindo aqui, ó. Aí ficou cosseno em cima, seno de x sobre x embaixo. Beleza? Só que o que acontece aqui? Aqui dá para usar a regra do quociente. Por quê? Porque quando o x vai para zero, o cosseno vai para 1. Tá? E o seno de x sobre x é o primeiro limite fundamental. Isso aqui vai para 1. Não vai para zero. Então não tem problema nenhum. Então, em cima vai para 1. Embaixo vai para 1. Então isso aqui é o limite de cosseno sobre o limite de seno de x sobre x. Isso aqui fica cosseno de zero, só substituir, sobre 1. Que é 1 sobre 1. E aí, tchau e benção. Acabou. Então um limite que era assustador deu 1 e nem foi tão difícil assim. Né? Então muito cuidado com esses algebrismos. Né? Vamos ter prática nisso. Não vamos ter medo de seno, cosseno, tangente, nada disso. Tá ok? E aí é isso. Por hoje foi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nada. Vou fazer o seguinte, a gente tem aí... tá quase no tempo, né? Na verdade está quase no tempo. Alguma dúvida? Vamos aproveitar esses 12 minutos? Alguém quer que eu volte em alguma parte, em algum pedaço? Deixa eu botar aqui em primeira pessoa. Aqui. Deixa eu voltar lá para a reunião. A última pergunta que tem aqui é o... tá. O Bruno perguntou aqui, ó. E se fosse limite de 4x sobre seno de 7x? Tá bom, Bruno, vamos lá. Vamos aproveitar isso aqui. O Bruno quer que o professor faça um limite diferente aqui, ó. Quer que faça... Eu vou abrir uma folha nova aqui. Pronto. O Bruno pediu para fazer o limite de 4x sobre seno de 7x. X vai para zero. Bruno, a mesma coisa quase. Né? Então vamos multiplicar em cima e embaixo por 7. Né? O mesmo truque. Então ficou 4 vezes x vezes 7 sobre 7 que multiplica seno de 7x. Deixa eu ver como é que está aqui na gravação. Não está aparecendo, perdão. Volta aqui. Voltei aqui. Né? Agora é assim, ó, limite de 4x sobre seno de 7x. Tá? Multipliquei em cima e embaixo por 7, então não fiz nada. Tá? Então ficou desse jeito. Né? E aqui vai ficar então o limite de x indo para zero. Então vai ficar 4 sobre 7. E aqui em cima ficou 7x. E embaixo ficou seno de 7x. Aí aqui tem um probleminha porque não está na cara do limite fundamental. Né? Mas isso aqui é a menos de um algebrismo. Isso aqui é a mesma coisa que o limite de x indo para zero. Vou manter esse 4 sobre 7 aqui. Né? Aqui fica 1 sobre seno de 7x sobre 7x. Tá? E aqui ficou então um limite, né, de um produto e um quociente. Então esse limite quando x vai para zero vai para 4 sétimos. E aqui é um limite de um quociente, né, que é o limite que está por cima, limite de 1, quando x vai para zero, sobre o limite aqui de x vai para zero, de seno de 7x sobre 7x. Esse limite aqui, ele é 1, tá? Porque o limite de 1 quando x vai para zero é 1. E o de baixo é um limite fundamental, que a gente já sabe, isso aqui vai para 1 também. Então, esse limite aqui original, ele vai para 4 sétimos vezes 1 dividido por 1 é 4 sétimos. Tá? Então, de novo, dá a entender que o 7 sai, o 4... Não, nada disso. Não é nada disso. No final dá parecido com isso, mas não é isso. Tá? Não é isso. Tá? Não sai nada. Fica tudo aqui dentro, não sai nada. Só entra coisa nova
E aí tem uma manipulação, né? E aí a gente usa o que a gente sabe de limite para chegar nesse valor. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui o povo falando. Tá? Então fica assim, Bruno. Beleza? Deixa eu voltar a primeira pessoa aqui na gravação. Voltar pro negócio aqui. Bom, é isso. Estamos aí às 7h52, 7 horas e 52 minutos. Eu vou dar o tchau aqui para a gravação e a gente pode conversar alguma coisa se tiver alguma coisa para ser conversada aí, tá? Vou só falar tchau para a gravação aqui e tocar a vinheta. Bom, essa foi a aula, né, do segundo roteiro de estudo. A gente conseguiu cumprir o roteiro todo na aula de hoje e ficando para a próxima aula só as dúvidas mesmo. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, professor.